Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ó, meus amados irmãos e irmãs, as leituras de hoje são muito bonitas. E eu sempre digo, olha, Diácono Ronaldo, essa leitura será muito mais bonita se você viver, testemunhar essa palavra que hoje é anunciada. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, estamos no penúltimo domingo do ano litúrgico. Semana que vem a festa de Cristo Rei. É Jesus que passa pela coroa de espinhos, agora chegará a coroa da glória. Pedro Casaldáliga dizia, o saudoso bispo, que só quem passa pela coroa de espinhos vai chegar à coroa da glória. E nós estamos nesse caminho espiritual com Jesus, mas também nesse caminho missionário. Os discípulos continuam esse caminho geográfico, mas também missionário. E hoje nós temos a leitura do profeta Malaquias, que vai dizer que é o enviado, né? Por outro lado, meus amados irmãos e irmãs, esse texto sagrado nos diz que esta passagem é uma exortação à fidelidade e uma promessa do triunfo final da justiça de Deus, com destinos opostos para os justos e os ímpios. Vai ser um grande dia, uma grande tarde ou noite para os justos. Mas o autor sagrado vai dizer também que será um dia, uma noite, uma tarde muito terrível para os ímpios. É uma linguagem também escatológica, nos lembrando a nossa passagem dessa terra. Porém, não esqueçamos que o nosso paraíso começa aqui, experienciar esse paraíso para chegar no paraíso da eternidade. Por isso, fazer uma ligação com a visita de Jesus a Betânia, quando ele ressuscita Lázaro, ele pede ao Senhor que o glorifique, e Lázaro sai de dentro do sepulcro e volta à vida. Assim também são nas nossas exéquias, os momentos da nossa partida, desse nosso encontro, dessa Páscoa definitiva com o Senhor. Porque, por outro lado, São João vai nos dizer que os amigos de Jesus jamais morrerão. Então, isso nos dá um conforto, mais do que um conforto, uma alegria. E é isso que o profeta Malaquias está anunciando: esses que permanecem até o fim. Até o fim, irão permanecer. E até o fim, irão permanecer. Quero ouvir vocês. Até o fim, irão permanecer. Vai dizer ao consagrado, o salmista, realizado através de Jesus Cristo, convidando todos os povos a louvá-lo e acolher o
seu governo justo e santo. Né? Que salmo lindo, né? Que nos dá força e coragem diante das tribulações. Vai dizer São Paulo na carta aos Romanos, que nós estudamos, né? O capítulo 5, de 1 a 5, nos dizia: mesmo nas tribulações, o Senhor está perto, mesmo nas tribulações, nasce também a esperança. E o Evangelho de hoje é um dos evangelhos mais bonitos de Jesus, narrado por Lucas, assim também como o sermão da planície, né, de Lucas, e o sermão da montanha, com Mateus. E Jesus, ele nos orienta diante de tantas dificuldades, de tantas coisas que acontecem em nossa vida. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus, depois que sai da sinagoga, como fazia todos os sábados, que ele fazia sua catequese com o povo, hoje Jesus e seus discípulos estão em Jerusalém. Então nós também, espiritualmente, estamos com Jesus em Jerusalém. Jesus caminhando para toda a sua situação de vida, de sua paixão, morte e ressurreição. Mas Jesus se apresenta como aquele obediente ao Pai. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu até brinquei com vocês lá dentro, né? Eu vim para fazer a vontade de vocês aqui hoje. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, Jesus está em Jerusalém hoje. Num dia que precede a sua prisão, condenação e morte na cruz. Jesus chega e vai passar um período da noite junto com seus discípulos, apóstolos, no monte. E quando sai daquele monte, os soldados estão à sua procura. E 3 vezes, Jesus, vendo aquele soldado, vai lhe perguntar: a quem procurais? Ele vai dizer: Jesus, o Nazareno. E 3 vezes também Jesus vai responder: sou eu. E esse começa o martírio de Jesus. Por outro lado, meus amados irmãos e irmãs, o autor sagrado, hoje no Evangelho, nos apresenta os avisos de Jesus sobre os tempos finais, a necessidade e a importância da fé em meio às adversidades, né? Ontem, por exemplo, foi repetido o Evangelho, né? Daquela viúva, né? Que queria justiça, né? E ela se colocou em oração na sua perseverança, na sua insistência. E o juiz não aguentou, né? A pressão nesses caras de fala, não aguentou a pressão, e ele falou assim: eu acho que eu vou fazer justiça a essa mulher, porque senão eu vou acabar apanhando aqui. Para dizer, meus amados irmãos e irmãs, a justiça só nasce em nosso meio quando nós não só provocamos a Deus, mas também nós provocamos as nossas autoridades, porque eles é que nos representam. E é por isso que os nossos impostos os pagam, para que eles possam administrar com justiça e equidade. Por outro lado, meus amados irmãos e irmãs, Jesus orienta a seus seguidores, o seu povo fiel a nós, povo fiel a Ele, a não deixarem enganar por falsos profetas, por falsos messias, a não temerem as guerras, as catástrofes naturais. Olha quantas coisas estão acontecendo. Muita gente fala: não, mas está escrito lá na Bíblia.
para nós observarmos, não para que aconteça. Está acontecendo por quê? Porque para nós homens, o que tem mais valor é o dinheiro, não a natureza. Né? Por isso que está como 30 aí, discutindo toda essa questão ambiental, toda essa questão geológica, coisas que o Brasil nunca teve, né? E agora está tendo, por causa, né, do desmatamento, por causa do gás carbônico, dos veículos que poluem muito, né? Das usinas também, que produzem muito poluição na atmosfera, os países que usam muito chumbo, por exemplo, como a China, são os dois grandes países poluidores, né? A China e os Estados Unidos. E aí o planeta vai se degradando. E aí nós sem alguém fazemos, e vai dizer lá, né? Escolhe coisa da tua vida, né? E parece que escolhemos essa vida, uma vida de morte. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, neste contexto, o texto sagrado nos exorta a perseverar na fé. Ser igual a esta viúva, ser como também a viúva de Sarepta, que só tinha uma medida de trigo para fazer o pão reservado para seu filho, e ele estava com fome, e ela fez, acreditou, teve fé, e ele disse para ela: nunca lhe faltará farinha para você fazer o alimento do seu filho. É essa fé que estamos falando. Mesmo quando perseguidos e traídos por pessoas muito próximas, como diz o Evangelho. Muita gente diz assim: poxa, mas quanto mais eu rezo, mais sobração há. Então, você imagina se você tivesse rezado, a sobração é tipo engolir. É para dizer, meus amados irmãos e irmãs, que aquele grãozinho pequenininho de mostarda que fala o Evangelho também, eu disse que ela é a reserva da nossa fé. O carro está aproximando o ponteiro, não é, Léa? Está aproximando o ponteiro lá do combustível. Ele vai dizer: olha, toma cuidado para o posto. E também assim, nossa fé: olha, toma cuidado, olha, reza mais, ora mais, faça mais. Coloque a sua vida em oração, rezar e agir. E aí nós nos esquecemos. E aí nós caímos. Porque toda vez que nós nos afastamos de Deus, nós tornamos pessoas fáceis de serem dominadas pelo mal. Um padre amigo meu, saudoso padre Oswaldo, italiano da Via Sociedade São Caetano, ele dizia assim para mim, quando eu era ministro do diaconato: Diácono Ronaldo, o maior pecado da nossa vida, às vezes não é nem brigar um com o outro, nem xingar o outro, mas o nosso maior pecado é quando nós estamos longe de Deus. Por isso que Jesus está falando desse templo, que não ficará pedra sobre pedra. Por quê? Ele está anunciando que o templo de Jerusalém vai ser destruído. E ele diz no mesmo tempo, no campo espiritual: cuidado que o seu templo espiritual também está sendo derrotado, sendo jogado fora. Por isso que o meu corpo, os nossos corpos são templo do Senhor. Então esse negócio de dizer assim: eu morri, jogo o meu corpo. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele vai voltar à terra, né? Do barro veio o homem, veio a mulher, a costela do homem, mas é para lá que nós vamos retornar. Mesmo cremado, nós voltaremos a ser cinzas, né? Voltaremos a ser esse pó, fazendo da terra, mas as cinzas vão para onde? Vão para a terra. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, o autor sagrado nos enfatiza que é pela perseverança que manterei a
as vossas vidas. E que não tenhamos medo, não precisamos preparar a nossa defesa. Nós temos por advogado o Senhor Jesus. E temos Maria também como nossa advogada. Então não precisamos ter medo. As nossas defesas estão neles. Não posso falar muito porque senão sair do carro. Mas dizer a vida de São Geraldo, porque não foi paga. E São Geraldo passou um bom tempo da sua vida, porque uma moça gostava muito dele. E ela foi dizer ao bispo que ele tinha feito algumas coisas com ela. Não precisa falar que e o bispo o concordou de todas as aparições, das orações. Ele não se defendeu. Um dia essa menina veio a conhecer e chamou o bispo e contou a história. O bispo foi até Geraldo e falou: Geraldo, por que você não se defendeu? Aí ele disse: eu não me defendi, porque o Senhor é a minha defesa. Então essa aqui está dizendo. Aquela resposta que nós queremos dar aos nossos amigos, porque eles me chamaram de burro, e dá vontade na hora de dizer na cara dele. É um pouco isso. Vamos prepararmos a nossa defesa. Uma pessoa me disse uma vez: às vezes ficar calado é a maior resposta que nós podemos dar diante das ofensas. Mas, meus amados irmãos e irmãs, a carta de São Paulo é belíssima. Ela está mandando para tomar a segunda comunidade Tessalônica. E Paulo convida a sua comunidade e a nós cristãos de todos os tempos e lugares viver e ter responsabilidade na ordem pública, na dignidade do trabalho, combatendo a nossa preguiça, a nossa ociosidade. Dom Paulo dizia que a ociosidade era a porta para a marginalidade. E quando os nossos filhos estão na ociosidade, e depois nós queremos dizer: não se envolveu, não se envolveu na ociosidade. Porque criar filho é fácil, né? Agora educar é outra coisa. Filho se dá roupa, dá comida, vai educar. Está todo dia, não pode fazer isso, não pode dar um papo, não pode fazer aquilo. E Paulo nos fala isso para a comunidade, né? Para reconstruir a ordem, acabando com a desordem social e a nossa desordem espiritual, que não ligamos para fazer as nossas orações. Sequer às vezes fazemos o sinal da Santa Cruz e o sinal da cruz ao amanhecer, a hora de dormir. Essa cruz que nos ajuda a percorrer esse caminho, nós hoje está uma loucura. Não perca a sua paciência sempre. Ou seja, pratiquemos a paciência. Papa Francisco nos dizia que a paciência é a ciência da paz. Então, meus amados irmãos e irmãs, tratar de todas essas desordens social e espiritual na nossa comunidade, também na nossa casa, e que sejamos comprometidos com a construção do reino de Deus. É isso que Paulo está dizendo para as comunidades tessalônicas, para a nossa comunidade Bom Jesus. É isso mesmo? É isso mesmo? Isso. E se eles eram Bom Jesus, nós sigamos o passo deles. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, encerrando, hoje, Dia Mundial dos Pobres, né? Implantado pelo nosso saudoso Papa Francisco, nos fala da justiça e da solidariedade.
afirmando que os pobres não são sujeitos ativos e não objetos de caridade. Somos convidados a não desviar o olhar dos pobres. Nesse que a gente faz, vê o pobre, ele está bêbado, nós vamos lá, né? Eu, por exemplo, participo na Pastoral da Sobriedade e acompanho os grupos da Diocese. Eu comecei a fazer esse ano por aqui algumas visitas nos grupos. E é um pouco isso. E nós vemos aqui também que está bêbado. Pode estar bêbado, mas pode estar passando mal. E ele é gente como nós. E até porque nas nossas famílias tem dependentes químicos, tem as pessoas que têm problema com bebida, tem problema com jogos. E agora ainda mais as propagandas dos jogos na televisão. Então somos convidados a não desviar o olhar dos pobres. Vamos começar o advento e vamos cantar às vezes aqui. Entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e não o desprezamos, entre nós está e não o conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Isso é a realidade dos nossos dias, nossas horas, a cada dia dos 365 a 363 dias do ano. E hoje, nessa celebração, quero rezar para um amigo meu, João, que ele faz um trabalho muito parecido com o trabalho do padre Júlio Lancelotti, que vocês conhecem, lá de São Paulo. O João é da comunidade de Santa Teresinha, lá da paróquia São Sebastião no Retiro, lá no vicariato de Volta Redonda. O João, ele distribui almoço, janta, lanche e café da manhã. E hoje ele fez uma arrecadação muito grande e nós contribuímos para ele fazer hoje um almoço especial para aqueles e aquelas que hoje estão lá na rodoviária de Volta Redonda, que alguns que já foram lá, passaram por ali e conhecem. E hoje o João está lá, fazendo essa caridade, né? Essa caridade. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, conhecendo os pobres, a sua dignidade e ouvir os seus clamores. O Senhor ouviu o clamor do seu povo, ele desceu na pessoa de Moisés, né? E libertou o nosso povo. E a se comprometer com a busca por políticas públicas que transformem a sociedade, combatendo a miséria e a desigualdade. Essa é a mensagem hoje, no Dia dos Pobres. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, ó Deus, em vosso amor do Pai, não quereis perder nenhum de nós, para que nós os escolhamos já aqui na terra, pedimos. Iluminai, Senhor, nosso caminho. Colocai a igreja no seguimento do vosso Filho amado, caminho para a vida plena, convosco no céu, rezemos. Iluminai, Senhor, nosso caminho. Dai coragem indomável a vossos filhos e filhas, perseguidos por causa de vós e de vosso reino, rezemos. Iluminai, Senhor, nosso caminho. Dai aos cristãos ser peregrinos dentro da pátria, testemunhando vossa lição de igualdade, respeito entre todos e de partilha. Rezemos. Iluminai, Senhor, nosso caminho. Que no coração dos governantes cessem as guerras, os conflitos armados e as ameaças entre os povos, a fim de que a humanidade
se reanime com uma nova esperança. Rezemos. Iluminai